Olha lá, nosso programinha aqui desenha um fantasminha na tela. Esse é o programa que desenha o fantasma. Na verdade, nosso programa começa aqui em cima, né? Ele começa desenhando um fundo, e aí ele define três variáveis. Uma define a posição no eixo X do fantasminha, outra a posição no eixo Y do fantasminha, e outra a largura, que define também o tamanho do fantasma, porque o fantasma ele é proporcional à largura. Aumenta a largura, ele aumenta como um todo. Diminui a largura, diminui como um todo. Vamos deixar aqui 60. Tá bom. 62. O que nós vamos fazer? Por que eu desenhei esse fantasma? Minha ideia é fazer um joguinho onde eu tenho uns fantasminhas andando pela tela e um personagem principal fugindo dos fantasmas. Tipo um Pac-Man mais simples, tá? E a gente vai começar pelos fantasminhas. Eu tenho tenho um desenho de um. Se eu tenho desenho de um, como é que eu faço para ter outros? Bom, um jeito de fazer é pegar esse código aqui, que desenha o fantasma, e repetir ele. Então eu copiei, estou pondo o cursor lá para baixo, vou dar Ctrl V aqui e vou colar o código. Então, ó, agora eu tenho duas vezes o mesmo código, tá vendo? Só que o que acontece? Nenhum outro fantasminha apareceu, porque esse código está desenhando, estão sendo desenhados dois fantasmas, um fantasma em cima do outro, na mesma posição. Para eu mudar a posição, eu teria que mudar a variável, o valor da variável de posição. Só que se eu mudar aqui em cima, eu mudo para os dois desenhos. Então, tá. Como é que eu resolvo isso? Aqui eu tenho a variável para o primeiro desenho, e aí eu posso, entre um e outro, redefinir o valor da variável. Não é uma nova declaração, é só uma nova atribuição para o valor da variável. E aí aqui eu troco a posição de x, por exemplo, a posição de y, por exemplo. Temos lá dois fantasmas. Tá, mas dois é pouco, né? Eu precisaria de mais. Então, bom, aprendi como fazer, eu vou copiar todo esse código aqui, inclusive com as variáveis de posição, Ctrl C, vou lá, põe o cursor para baixo, Ctrl V, mudo a posição. Não, tem 3 fantasmas. Não, mas 3 é pouco. 4, 5. Nossa. Se eu tiver que ter vários fantasmas, é muito código repetido. E veja, um agravante. Digamos que eu fiz desenhei todos os meus fantasmas, repeti um monte de código. E aí, eu me sinto descontente com o olho do fantasma. Não está legal. Está meio sem graça. Vou lá, então, vou fazer um teste. Vou mudar o olho. Venho aqui e põe uma cor mais púrpura. Assim. Ficou legal. Só que aí, só um dos fantasmas tem o olho mudado. Se eu quiser mudar em todos os fantasmas, eu tenho que ir um por um mudando. E veja que são 3 parâmetros, eu tenho que pegar número por número e tal. Muito chato, né? Isso não está parecendo que é uma boa solução. Será que não tem uma solução melhor? Pô, eu estou repetindo o mesmo código 3 vezes. Não preciso fazer isso. Será que eu não posso escrever o código uma vez só? E chamar ele toda vez que eu quiser criar um fantasma novo? Realmente pode. E é isso que a gente vai aprender a fazer. Não faz sentido mesmo você copiar o código. Espera um pouquinho. Deixa eu apagar o código. Não faz sentido a gente copiar o código 3 vezes, né? É o mesmo código, pô. Deixa eu apagar. Muito bem. Bom, voltamos ao código original. A gente tem só um fantasma. Agora ele está com um olho roxo. E ele está desenhado na posição definida por essas variáveis. Bom, se eu quero reaproveitar esse código, chamá-lo ele várias vezes para construir meu fantasma, meus vários fantasmas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar isso aqui dentro de um bloco de instrução. Um bloco de instrução, desculpa pelo celular, hein? Ele começa abrindo chaves, fechando chaves. Isso é um bloco de instrução. E aí, bom, abre chaves, fecha chaves e tem que ter algum código aqui dentro. Eu vou pegar todo esse código aqui de desenho fantasma e colocar lá dentro. Ctrl V. É legal quando a gente tem um bloco de instrução que a gente deixa o código indentado.
gente faz assim, selecionando o código e dando tab. Assim fica aparecendo mesmo que ele é um bloco de código. Não, tá. Criei o bloco, mas não está resolvendo, quer dizer, não falta alguma coisa. Se eu quiser chamar esse bloco, no mínimo eu preciso dar um nome para ele. Vou fazer como eu sei dar nome para as coisas, vou criar uma variável. Cria fantasma. E faço igual a esse bloco. É quase isso. Está faltando uma coisa ainda. Além de eu ter que dar um nome para esse bloco, eu tenho que dizer que esse bloco trata de uma função. Trata-se de uma função. E é assim que eu faço. Function, abre parênteses, fecha parênteses. Pronto, agora meu bloco está declarado como uma função. Para terminar para esse pedaço de código funcionar, eu preciso pôr um ponto final aqui, que é o ponto e vírgula. Isso aqui é necessário para esse ambiente, mas não é necessário para o ambiente do Flash, tá? O ponto e vírgula aqui não seria necessário, funcionaria assim. Então, resumindo o que eu fiz aqui. Esse aqui é o cabeçalho da criação de uma função. O nome da função, a palavra function, abre parênteses, fecha parênteses. Nesse ambiente aqui, esse é o único jeito de criar a função. No Flash, a gente poderia ter feito assim. Function, o nome da função, cria, abre parênteses, fecha parênteses. A gente vai ver, em umas aulas mais pra frente, que esse é o jeito que a gente prefere fazer no Flash, tá? Mas nesse ambiente só funciona daquele jeito. Var, cria fantasma, igual a function, abre parênteses, fecha parênteses. Esse é o cabeçalho da declaração da função e esse é o corpo, o bloco de instrução. Tá? Tá feita a função, está criada a função, mas o que aconteceu? Sumiu o fantasma. O fantasma não está aparecendo. Bom, alguma coisa ainda está faltando, lógico. E aí que tem um conceito muito importante. Quando eu crio uma função, declaro uma função, nenhum código é executado. Este código aqui não é executado. Bom, faz sentido, porque a função é uma rotina que eu chamo para executar. E se eu não chamei essa rotina, lógico, esse código não deve mesmo ser executado. Então falta uma coisa que é chamar essa função. A gente aprendeu chamada de função, ou comando, bem no começo lá. A gente usa várias funções do sistema, tipo, vamos pegar um aqui, rect. Rect é uma chamada de função. A gente passa uma série de informações para ela. E desenha-se um retângulo. A nossa função é mais simples que a função rect. Como é que se cria uma chamada de função? O nome da função, cria fantasma, abre parênteses, fecha parênteses. Eu não preciso colocar nada aqui dentro, porque é uma função que não recebe parâmetros a princípio. E ponto e vírgula, ponto final. Ah, fantasminha. Muito bem. Só que eu não quero criar um fantasma só, eu quero criar vários. Cria fantasma. Opa. Mas não apareceu um fantasma novo. Eu mandei criar um novo fantasma, não apareceu um novo. Qual a razão disso? Muito simples. Eu estou criando, sim, um fantasma novo, mas em cima do outro. Os dois fantasmas estão na mesma posição. Isso é devido ao fato de que a variável de posição não muda. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa variável daqui e vamos colocar dentro da função. Muito bem, mas também não deu certo. Por quê? Toda vez que eu chamo a função cria fantasma, chamo duas vezes aqui, ela começa a executar aqui, cria duas variáveis, mas o valor é sempre o mesmo. Então a posição é sempre a mesma. Como é que eu posso fazer para que esse valor não seja sempre o mesmo? Seja sempre criado um valor novo? Bom, eu tenho uma função que eu conheço que gera valores aleatórios. Vamos usar ela. Random. A gente viu isso na aula preparatória para resolver o exercício Master Foda, tá? Essa função recebe dois parâmetros. Eu vou dar o primeiro parâmetro 0, o segundo 400. E ela faz o quê? Ela gera um número entre 0 e entre 400. Cada vez um número diferente. Um número qualquer aleatório. Vejam que agora apareceram dois fantasminhas. Vou dar um restart de novo. Cada vez que eu executo o programa,
a posição do fantasma é diferente, porque sempre essa função random gera um número diferente entre 0 e 400. Por que entre 0 e 400? Porque aqui é a coordenada 0, aqui é a coordenada 400. Vou fazer o mesmo para o y aqui. Também entre 0 e 400, porque o y também varia de 0 a 400. Vou dar um restart. Vejam aí, ó, os fantasminhas andando de um lado para o outro. Andando porque eu estou reiniciando o programa. Cada vez que eu reinicio o programa, uma nova posição é calculada para cada um dos fantasmas. Para cada chamada da função, cria fantasma. Agora, ó, eu posso criar quantos fantasmas eu quiser. Vejam que legal. E cada vez que eu reinicio o programa, os fantasmas aparecem num lugar diferente. Vamos ver se ele coloca eles numa organização mais bonitinha. Aqui, tá bom. Os 4 fantasmas aí. Por último, eu vou mostrar uma das grandes vantagens. A gente já viu uma vantagem que é só escrever o código uma vez, a gente pode chamar quantas vezes a gente quiser. Outra vantagem é, pô, eu mudei o olho para roxo, não gostei, vou mudar para verde. Pronto, verde ficou legal, gostei agora. E vejam, os 4 fantasmas recebem alteração. Bom, essa é a primeira parte do assunto funções. A gente volta a falar dele na próxima aula.